anterior em que André Luiz estava lá com a Narcisa aguardando, né, a caravana com os, os espíritos que chegariam do umbral. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior sob amparo forte. Não somente Narcisa, Salúcio e outros companheiros se lançavam à lide, cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes, atacando igualmente o serviço. Notei que uma velhota procurava descer do último carro com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantado: Tenha piedade, meu filho. Ajude, por favor. Ajude, por amor de Deus. Aproximei-me com interesse. Cruzes credo, continuou benzendo-se. Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam! Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Ajudei-a a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez, ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo mais à malícia que me era peculiar, interroguei: Vem assim de tão longe? Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, olvidando por completo naquele instante as sábias recomendações da mãe de Liz. Lembrando, né, a mãe de Liz tinha recomendado a ele que evitasse a curiosidade pura e simples, né? E aí, nesse momento, ele se deixou levar pela curiosidade, não esqueceu totalmente a recomendação lá da dona Laura. A pobre criatura, percebendo meu interesse, começou a explicar-se. De grande distância, fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes, fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurado. Aí a senhora começa a demonstrar a ideia errônea dela, né? Do bem, né? Do que é ser boa. Para ela, ela foi uma boa religiosa, uma mulher de devoto, uma devota, né? Isso já bastaria para ela ir para o céu, digamos assim. Pode prosseguir? Mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Novamente a ideia errada, né? O dinheiro podendo comprar tudo, até a salvação. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo, insisti. Como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber as razões da sua demora naquelas passagens? Absolutamente não,
respondeu persignando. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível para ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas. E embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplina. Os leitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco para escarmento geral, outras vezes era obrigada a vender mães cativas, separando-as dos filhos por questões de harmonia doméstica. E ela fala dessas atrocidades com uma naturalidade, né? Como se fosse assim. E eu acho que esse era o pensamento, era ou ainda é, né, o pensamento de muita gente. Faz o que tem que fazer, mas se for na igreja, rezar, é, é, pagar o dízimo, tá tudo certo, né? Essa foi a impressão que eu tive aqui. Nessas ocasiões, sentia morder minha consciência, mas confessava-me todos os meses quando o padre Amâncio visitava a fazenda e depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais, porque recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo de Deus. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada. Isso aqui não. Escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário, pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra senão ele? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas com verdadeira honra. Elaine, só uma participação aí, que é uma reflexão. Nessa leitura aí a gente percebe o tanto que, muitas vezes, o equívoco, né, nas informações pode comprometer uma história de vida. Nas obras do André Luiz, em muitas delas, nós vamos nos deparar com a situação de religiosos, seja da Igreja Católica ou de outras doutrinas, que muitas vezes estão revoltados porque eles, digamos assim, achavam que a prática deles os levaria, digamos assim, aos cumes do paraíso. E quando muitas vezes vão parar no umbral por um comportamento semelhante ao dessa senhora da narrativa, eles ficam revoltados com, né, com Deus. E olha que o equívoco é totalmente dos homens, né, que por interesses, muitas vezes escusos, criaram a narrativa para, digamos assim, controlar as pessoas. Então a gente vê, olha como essa senhora jogou todas as fichas dela nas informações que o religioso, que o padre, né, trazia para ela. Então ela em nenhum momento questionava o que ele falava. Então essa senhora vai levar um tempo e talvez muitos anos para que
para que ela aceite outro tipo de informação que não essa que foi passada para ela durante anos, né? De como as coisas funcionavam. Por exemplo, de que os africanos haviam nascido para ser escravos, de que bastava uma confissão que a consciência dela estava livre, né? Dos desatinos que ela havia cometido. Então, a gente imagina esse tipo de comportamento por séculos e séculos. E ainda hoje, muitos dos nossos irmãos, né, seguem, digamos assim, nessa mesma toada, ou seja, basta ir a um culto ou uma missa aos domingos, se confessar ou, né, executar as práticas lá designadas pelo sacerdote, e pronto, está renovado. E por isso muitos não se aplicam numa mudança efetiva de comportamento, que é o que Jesus pregou e que está muito claro no Evangelho, bastava ler o Novo Testamento, o Evangelho, e raciocinar um pouco, e isso estaria cristalino, saltando do Evangelho. Então, faz muita gente pensar em como que uma fé sem o raciocínio pode ser perniciosa, não é verdade? Sim. Sem raciocínio e com a observação assim, como é que eu vou dizer? Observando de forma bem interesseira, digamos assim, que ela, na hora que ela fala que escravo é escravo. Se assim não fora, não, pois se havia cativos em casa de bispos, ou seja, observou o que convinha, né? Que tinha escravo Sim, até na casa dos padres, mas não olha para o lado do comportamento de Jesus Cristo, né? Que era é uma verdade. pessoa generosa, uma pessoa bondosa. Então, é assim, a conveniência e a zona de conforto também das pessoas, né? Tá bom. O Elaine, o Gilberto e depois a Renata querem falar. Pode falar, Gil. Eu gostaria de enfatizar que, apesar de transcorrido todos esses séculos, nós ainda temos no nosso comportamento situações semelhantes, não assim do calibre que essa senhora apresenta nesse capítulo, mas algumas coisinhas semelhantes que a gente traz por visão equivocada ou entendimento equivocado de costumes religiosos. Por exemplo, muita gente frequenta a casa espírita simplesmente substituindo a missa. Muitas vezes ela acha que, estando frequentando a palestra, que ela simplesmente indo lá na casa espírita, que ela está cumprindo a obrigação dela perante Deus, que ela dando cesta básica ou dando alguma coisa material, colaborando com dinheiro, que ela está fazendo caridade, que ela está fazendo a obra de Deus. A gente precisa introjetar no nosso comportamento a mudança de comportamento e a mudança efetiva de atitude mental em relação aos nossos irmãos. E eu falo isso partindo de mim mesmo, porque muitas vezes eu me pego olhando para determinadas pessoas com um olhar completamente diferenciado com que eu olharia outras. Então, significa que nós ainda precisamos assim alterar nossa forma de pensar, alterar o nosso comportamento e realmente entender
que não basta ser um religioso, você tem que ter religiosidade, você tem que ter, em relação a você mesmo, uma vontade de mudar e buscar essa mudança. Era isso aí que eu queria colocar. Obrigado. Pode falar, Renata. Boa noite, gente. Eu, particularmente, eu achei esse capítulo, assim, um tanto sombrio, né? Eu achei ele sombrio. Eu achei ele escuro, né? A gente faz uma imersão, assim, nas nossas potencialidades humanas, né? A gente está vendo o relato de uma pessoa e esse relato, ele é tão próximo da gente, né? Ele fala sobre tantas circunstâncias da vida conosco. Quando ela fala aqui, voltando um pouco atrás, quando ela fala que fui na terra, mulher de muitos costumes, fiz caridade, rezei incessantemente, como sincera devota, mas quem pode contra as artes de Satanás, né? Aqui, claro que ela está trazendo para a gente a visão dela da religião que ela abraçava, né? Mas aqui a gente pode observar a ação de qualquer uma das religiões que nós podemos abraçar. O Gilberto citou aí, né, o espiritismo e que fala diretamente para a gente, porque é justamente isso. A gente ora ou reza, né? A gente faz caridade, a gente faz uma ou outra coisa referente, e o que dá errado no nosso campo de ação, a gente atribui aos espíritos, aqui ela atribui a Satanás, que é a forma como a igreja trata, né, a igreja católica. A gente atribui aos maus espíritos, ou melhor, aos espíritos, né? Porque o fato dele ser mal e ele estar junto de mim fala muito de como eu procedo na Obsessores, né, vida. Renata? Tadinho, né? Tadinho da gente, né? Porque esse obsessor, ele invade, ele cria uma conexão comigo que não existe, né? Então, quando ela fala aqui do Satanás, ela está falando dentro da religião que ela abraça, mas a gente dá o nome dentro da nossa para os obsessores. Então, a gente atribui ao externo, e isso é muito importante da gente prestar atenção, ó, mas quem pode com as artes de Satanás? Então, vamos trocar. Quem pode com as artes dos obsessores? Como se a gente fosse um mero joguete, um brinquedo. Não, a gente cria, né, essa participação, a gente caminha junto, braço a braço, porque esses comportamentos são nossos. E aqui, quando ela fala, né, aqui aborda muito a questão da religião, que tem que trazer para a gente uma reflexão para nós, né, sobre o André Luiz fala isso em algum livro, ele fala sobre a formação religiosa deficiente. O que é uma formação religiosa deficiente? Você usa a imagem do Cristo e oferece Jesus na sua cartilha pessoal, né? Não é o que Jesus ensina, é à la carte, é como você quer. E isso traz um perigo e traz um prejuízo muito grande, porque quando ela faz essa observação que você citou aqui na frente, Elaine, né, que na casa dos bispos, na casa do bispo tem do padre lá, do pároco, também tem os escravos. Ela não está sendo cínica, na minha visão, ela não está sendo cínica. Ela está fazendo uma observação de como a sociedade, e, sobretudo, como aquele líder religioso não se comportava de outra forma. Então, a responsabilidade dele, porque não é um homem de Deus que trabalha para o Cristo, que deveria ser, né? Deveria partir dele o exemplo. Então, quando ela faz essa
essa atribuição a essa memória, ela está falando, mas se é errado, por que que ele fazia? A gente também tem que observar o espírito nos rudimentos, né, da sua capacidade de discernir, lembrando que ela não é ignorante, no sentido de falta de conhecimento intelectual, ela não é. Ela tem um coração duro. Por isso que eu achei esse capítulo, né, por se tratar de uma perversidade assim muito grande com o semelhante, e ela relata isso com uma tranquilidade, ela está falando assim, olha, às vezes que ela fala aqui em cima, né, a minha consciência até se mordia um pouco, mas eu mandava rezar uma missa, eu confessava com o padre e o padre me absolvia. Então, ela tem uma percepção do erro, mas ela também tem uma formação de quem se deixa dirigir. Então, são dois extremos que se colidem, e nessa colisão não dá nada de bom. É um espírito com o coração endurecido, né? Sendo direcionado na sua questão religiosa, que poderia dar a ela um outro caminho, oferecer para ela um outro caminho. Por isso que é muito importante a gente observar o que a gente fala com os outros, gente, o que a gente oferece para os outros. Para eu falar de Jesus, para eu falar do Evangelho, eu tenho que ser profunda conhecedora, profunda dentro do que eu aplico sobre o que eu conheço, né? Como que eu estou oferecendo isso? Isso tem que passar pelo crivo da razão, da observância, né? Porque não se trata ali de espíritos diabólicos, se trata ali de espíritos vingativos, a caça de um espírito diabólico, porque ela não se identifica com um espírito diabólico, né? Porque ela ainda vai fazer alguns outros relatos aqui que deixa a gente com o coração triste. Só que a gente também não pode fazer disso, né, uma caça à bruxa, porque quando o André, né, quando fala lá que o André estava escandalizado com a exposição dela, que ele mesmo fomentou, ele abriu mão lá dos conselhos e ele fomentou isso. Ele começa a doutrinar ela, ele cai no primeiro erro, porque ali não tem ninguém com capacidade moral para doutrinar ninguém. No caso, ele, né? Ele não tem essa capacidade para fazer isso. E ela é um espírito que ela chegou para as câmeras de retificação. A câmara de retificação, que é o que está falando lá no início, é a entrada. É a entrada, é a porta de saída do umbral da região que eles estão para um início de tratamento. Retificação é conserto, eles vão ser consertados ainda no sentimento, ainda vão ser reparados. Ela não tem condição nenhuma de passar por esses esclarecimentos, essa avaliação. E quando você, Sidney, falou lá atrás, né, que ela ainda vai ter que dar, né, testemunhos, tal, serão muitas reencarnações até mudar esse padrão de pensar e sentir, ou sentir e pensar, né, que Emmanuel fala que são as duas coisas. É só isso. A Regina quer falar um pouquinho também, Elaine. Pode falar, Regina. Pessoal, eu estou a minha maneira de pensar, porque eu já fui católica, então assim, a natureza não dá saltos e nós também, né? Mas que essa senhora, na época dela, com certeza era, pelo que a gente vê nos livros, é realmente a Igreja Católica se impondo
eles nem tinham o direito de ler na nossa língua. Então, ela era na língua que eles queriam, e então era como se, assim, Maria vai com as outras, né? Era só sim, sim, amém e pronto. Ela não talvez ela, nos dias, né, atuais seriam diferentes, mas naquela época eu acho que era muito mais difícil só falar sobre um entendimento espiritual. Não sei, eu pensei dessa maneira, porque hoje nós poderíamos ser uma delas também naquela época, ou 1800 também, fazer a mesma o que ela estava fazendo. E hoje a gente já mudou, Bem lembrado, Regina, é isso mesmo, não é? é verdade. Que a Isso, religião era muito assim, ela mantinha, ela teria a palavra final, era só isso e pronto. É só isso. e até hoje ainda é um pouco assim, mudou muito, É, mas certos dogmas permanecem. É verdade. permanece, O, exatamente. o que o Pode falar. Sidney acabou de dizer, eu ia repetir também. Na verdade, essas práticas com algumas feitas oriundas do cristianismo ainda estão vigindo de forma diferente. A gente vê irmãos nossos fazendo coisas ou seguindo doutrinações de pastores que a gente fica pensando assim, gente, por que essas pessoas não raciocinam? Então, no jornal, recentemente, saiu uma notícia no Correio Brasiliense estarrecedora para a nossa época. É muito parecida com o que esta mulher fez. As irmãs que foram seduzidas pelo pastor achavam que estavam saindo de um processo, tipo de uma espécie de jugo de Satanás, através de uma prática sexual. Então, é para nós vermos que, apesar das mudanças, apesar de estarmos no século XXI, no ano de 2024, ainda acontecem coisas do arco da velha em nome da religião e em nome até de Cristo Jesus. Era só isso, obrigado. Sim, gente. E eu não sei se vocês viram um vídeo que caiu nas redes sociais aí essas semanas atrás, de uma cidadã, né? Não é bem a palavra que eu gostaria de usar, não, mas vou usar essa palavra, que atribuiu às cheias do sul a vingança de Jesus, porque lá tem mais terreiros de Umbanda do que na Bahia. Vocês viram isso? Foi o prefeito, não foi, não? Não, foi uma mulher. Esse Foi vídeo. a mulher, o prefeito teve outras declarações, Aí mas essa foi uma esse mulher. ela está inclusive sendo processada. E esse vídeo correndo e ela falando que é a ira de Deus sobre as pessoas. Aí eu falei, nossa, eu até comentei com meu filho, falei, meu Deus, gente, não replique isso não, vocês ficam replicando isso. É de uma ignorância, dá vontade de bater na pessoa. Aí meu filho virou para mim e falou assim, o pior, mãe, é que ela acredita nisso. Então, assim, a visão, né, é muito limitada, muito. É basicamente uma atualização disso que a gente está vendo no livro de 1800. Isso pode retratar nos dias de hoje, né? Só para exemplificar. Posso prosseguir? Então, vamos lá. Em Oi, minha Alana, fase. Oi. só um minutinho. Eu ia abrir antes aqui, mas é porque não estava abrindo. É só um detalhe. O seu filho usou bem a palavra, ela ainda acredita nisso. Então, quando o André Luiz ele fala, né, sobre a formação da a formação religiosa deficiente, ele está falando sobre essas diretrizes de mentes que
estão ainda muito distante do que Jesus, do que a igreja que Jesus é, é, deseja erguer em nós, que a gente tem que lembrar que a igreja que Jesus deseja erguer não são templos de pedra, né? A igreja do Cristo é o ensinamento, é o evangelho que ele veio trazer. Então, essas formações, essas diretrizes deficientes, que ainda estão muito longe disso, elas não contribuem para nos ajudar. Mas a gente não pode esquecer, só pegando um gancho no que a Regina falou, nós não podemos esquecer que o nosso fator íntimo é fundamental. Nosso fator íntimo. Uma sociedade antiga, né, onde a igreja sim dominava, onde era o pensamento recorrente, sim, mas o sentimento do indivíduo é o que o governa. Nem todas as pessoas que viveram, né, nessa fase da humanidade escura, da escravidão, dos nossos irmãos africanos, nem todo mundo tinha os mesmos sentimentos e a mesma linha de pensamento, não. Então, a gente não pode também atribuir esse comportamento, que é um comportamento vergonhoso nosso, diante de qualquer preconceito, tá, gente? Porque a gente pode falar assim, eu não tenho preconceito contra raças, eu não tenho preconceito contra nenhum credo, né? Eu aceito bem todas as religiões, mas eu não posso ver uma cena que envolva pessoas do mesmo sexo que eu já fico, né, levantando bandeiras de agressividade horrorosas. E a gente vê isso, né? Então, assim, eu citei isso, mas pode ser qualquer outra coisa, tá, gente? Eu não estou falando do comportamento de pessoas do mesmo sexo, de escolhas, de forma como as pessoas vivem, levantando uma questão sobre isso, não. É só um exemplo. Pode ser qualquer outra coisa, né? Então, assim, a gente vê muitos preconceitos contra os nossos irmãos do Nordeste, não é verdade? E só tem preconceito quem está fora da igreja, fora do centro espírita, fora do. Não, gente. Esses preconceitos permeiam a nossa intimidade. Então, a gente tem que fazer essa observação. Dentro desse período que está se passando a história, e isso acontecia assim, tinha o padre, né? Tinha a igreja que ditava dogmas, que dava direções, mas o comportamento íntimo, humano de cada um, é que mostra quem nós somos. Porque nós não respondemos por ninguém, a gente responde por nós. Então, as escolhas são nossas. Como eu falei aqui, ó, ela sendo uma mulher virtuosa, mas caiu nas redes de Satanás. Então é um espírito, uma força externa, né? Não tem nenhuma ligação com ela. A gente tem que observar isso, esse livro, isso aqui traz para a gente fazer essas observações. Por isso que hoje, em pleno século XXI, a gente observa tantas coisas descabidas dentro da nossa sociedade com falta de respeito, seja por religião, seja pela sexualidade, seja por nacionalidade, né? Seja o que for. Tem pessoas que acham um absurdo o Brasil receber os nossos irmãos ali, ó, do, do, da Venezuela, os nossos irmãos que vêm da África fugindo, os nossos irmãos cubanos, fora os outros, né? Tantos aí que vêm pedir asilo. Minha cunhada trabalha no aeroporto, ela fala que os aviões chegam, é de dar dó.
Então, assim, são várias as situações, e a gente está no século XXI. Então, a gente tem que observar que, além do ambiente, né, o ambiente que essa senhora estava à época fomentava isso, mas o ambiente íntimo dela acolhia isso. Uhum. Obrigada. Prosseguir, então. Em minha fazenda, nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pensa, então, que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência que tolerei essa gente na terra. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo por me haver chocado a determinação da princesa libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada havia muitos dias e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? É o que você falou, né, Renata? A pessoa acolhe o sentimento, né? Porque nessa época a gente sabe que já tinha um movimento grande de libertação, já tinham pessoas que já tinham alforriado escravos, pessoas que não judiavam dos escravos, apesar de serem escravos, mas a alma dela realmente era uma alma, né, meio que, como é que é a palavra que eu usar? Conveniente, digamos assim. Podemos prosseguir? Certo? Eles desejariam escravizar-nos por sua vez, e a servir a gente dessa laia, não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade, recebi as palavras do conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. E quando veio? Perguntei. Em maio de 1888. Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou: é possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Ia responder, convocando-lhe os raciocínios da zona superior, fornecendo-lhes ideias novas de fraternidade e fé, mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa: Antes de você passar para frente, eu só queria também falar uma coisinha, que é o seguinte, sobre essas datas. Então, ela desencarnou, ela mesma já confessou aí, sob o impacto da notícia da libertação dos escravos, né? A Lei Áurea, que, é, que, é a, é, que aconteceu em maio de 1888, né? 13 de maio. Ou seja, ela veio no mesmo mês que foi promulgada a lei, né? Então, se o André Luiz já está escrevendo esse livro, né, na década de 30, provavelmente, no final da década de 30, o que nós estamos falando aí? Nós estamos falando de pelo menos 40 anos que que ela já estava no umbral. Não é 40 anos no mundo espiritual. Provavelmente ela ainda ia ficar mais um tempo, né? Mas desde que ela chegou, já ia dar 40 anos. Lembremos que o André Luiz ficou 8 anos. Então, ou seja,
E a mente dela é como se tivesse acontecido há pouco tempo, porque ela se refere aos sobrinhos, essa questão do testamento, ou seja, provavelmente uma realidade que já estaria completamente transformada pelo passar do tempo, né? Mas a mente dela ainda estava muito fixa naquele momento. Então a gente percebe que determinados casos, como a Renata falou anteriormente, vão depender de muitas experiências ainda para que a pessoa comece a vislumbrar uma mudança de comportamento. Mas provavelmente ainda vai ter muitas reencarnações, entre aspas, perdidas por esses pensamentos estar tão arraigados. Então, quando junta, igual a Elaine está falando aí, o interesse da pessoa com uma doutrinação, né? Com a doutrinação muito forte, aquilo cria um campo mental muito, digamos assim, muito firme, muito arraigado, né? Cria uma ideia central muito difícil de ser transformada. Então, é o que estava acontecendo com essa senhora. Pode prosseguir, Elaine. André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante e quem os ouve gastando interesse espiritual pode não estar menos louco. Adorei essa frase, gente. Para a gente aplicar no dia a dia é ótimo. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos aos irmãos perturbados. Mas a senhora é da opinião que estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: Não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagina o que tenho sofrido, torturada pelos demônios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comente o mal. Já sei tudo que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la, e no mesmo instante dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Zenobia, vá ao departamento feminino e chame Nemésia em meu nome para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Antes de passar a palavra para outros aí que certamente vão querer comentar, eu queria chamar a atenção para um aspecto do livro que muitas vezes nos passa despercebido, que é o seguinte: quando se vai escrever um livro como esse, que é uma espécie de livro-reportagem, há uma coleta de informações e a gente vai saber mais para frente que é um spoiler de um dos próximos livros, que o André Luiz, em determinado momento da missão dele, ele vai receber uma intervenção magnética, né, um tratamento, para que a percepção visual dele e também a memória sejam, digamos assim, ampliados. Então, provavelmente, para André Luiz escrever um livro tão detalhado como esse, ele não deve ter valido somente de apontamentos, de anotações, né? É muito provável que essa memória
fortalecida, ampliada, né, desenvolvida dele, contribuiu para que essa narrativa fosse escrita com tantos detalhes como André Luiz escreveu. Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele sempre vai intermediar nas narrativas o comportamento de outros espíritos, como é o caso dessa senhora, os equívocos dela, mas lá na narrativa também, com a grande função didática para o nosso aprendizado, ele consigna lá, ele coloca lá os equívocos dele, que é uma coisa que muitas vezes, quando as pessoas, entre aspas, assim, do cotidiano vão escrever uma coisa, essa parte assim mais constrangedora é omitida, mas André Luiz não. Os equívocos que ele cometia, como esse comportamento dele, como já teve em outros capítulos, aí ele narra o comportamento inadequado dele e a reprimenda que ele recebeu, a orientação, a instrução, ele coloca lá na narrativa também para o nosso aprendizado. Então, a narrativa dos livros deles é sempre assim, são complementares. As experiências que os outros espíritos com qual ele se relacionava, tanto os mentores, né, quanto os outros espíritos ainda em desequilíbrio, as experiências que ele trazia para a nossa reflexão e aprendizado, mas também, né, mas também o próprio comportamento dele. Então, é uma maneira muito didática que a gente percebe, digamos assim, de forma muito objetiva, um comportamento que a gente não deve reproduzir, que nós devemos policiar em nós mesmos. Então, é um recurso narrativo importante que ele vai utilizar em toda a narrativa, né, dos livros que ele escreveu nessa série, né? Ele vai trazer esse recurso didático que é a própria experiência dele. Pode falar, Renata. Ô, Sidney, para a gente lembrar que essa narrativa que você está falando, a gente precisa lembrar que ela é feita pelo André Luiz em dois momentos, né? Em dois momentos espirituais desse espírito, até mesmo para a gente não poder identificá-lo, né? A gente fez um estudo lá para trás, nos capítulos lá primeiro, que era dito isso, que o espírito que passa pelo umbral, né? O espírito que está sendo resgatado, que recebe o nome de André Luiz, possivelmente é uma encarnação anterior do André Luiz, que depois começa a trabalhar e ser efetivo dentro dessa obra, né? São dois momentos de, de apresentação da história desse espírito, que é um cuidado, eu enxergo assim, da espiritualidade, para que ele não seja identificado. Porque muita gente atribui, né, o espírito André Luiz foi lá o médico sanitarista lá, Carlos Chagas. Então Carlos Chagas desencarnou, ficou no umbral porque teve esse aquele comprometimento. Então a gente observa que são dois momentos da encarnação desse espírito e não necessariamente, né, a mesma sequência dá para a gente perceber, né? Porque igual você falou, em uma narrativa, muitas vezes a gente omite aquelas partes vexatórias que a gente passa, né? Mas a gente recuperado, a gente não omite. Porque quando o espírito está recuperado daquela queda, ele não se envergonha, muito pelo contrário. Ele agradece por aquela queda. Mas na hora que nós estamos caindo, que a gente ainda está verde, que a gente está caindo, a gente não gosta nem de lembrar. Quem dirá de comentar, né? Então, assim, só um adendo dentro da sua observação,
que são dois momentos, né? São dois André Luiz diferentes, né? Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, quando ela fala, né? Quando Narcisa fala com ela que chama a atenção, né, do André, porque a senhora estava desequilibrada, e ela fala com ela que, que, que ela não quis, né, dizer aquilo que a doninha pergunta, né, se ela atribui aquele desequilíbrio a ela, e tal. Ela falou, não quero dizer isso, não, mas a senhora deve estar muito cansada por esse seu esforço no purgatório, que foi muito longo, muito demorado. Então, quando a dona fala, né, lá de novo, você não imagina o que eu tenho sofrido, a gente fica observando que ela está com aquela monoideia, né? A ideia cristalizada. Então, se a Narcisa não tira ela dali, né, daquele momento, se não entrega ela aos cuidados de outro trabalhador, como ela pede, né, para o trabalhador chamar outra, pede para Zenóbio, para chamar outra trabalhadora, Nemésia, né, para cuidar dela. Por quê? Porque ali quebrou, fechou, né? Fechou o assunto, mas ela fechou com uma delicadeza, uma psicologia, mas ela tirou aquele espírito daquela faixa de repetição, aquele disco lá quebrado, porque ela ia repetir novamente. Mas quando muda o personagem, né? Quando troca as figuras, ela perde aquele momento de conexão com aquela história, né? Então é outra pessoa que vai cuidar dela, porque é um chamamento muito interessante esse, né, de não comente o mal deve morrer na gente. Eu falo muito isso para mim, para eu aprender. O mal deve morrer em mim, sob qualquer circunstância. Porque quando a gente não comenta, a gente não fomenta. Seja de nós, não por escrúpulos, né? Isso aconteceu comigo, ninguém pode saber, não. Mas seja por nós, para que a gente saia dessa faixa, e seja pelos outros, para que a gente não traga os outros para aquele redil de sofrimento, né? Então, a fala de Narcisa, ela é muito, muito segura, muito assertiva, né? Ela é muito assertiva, ela chama a atenção do André, meu filho, pelo amor de Deus, né? Você caiu de novo nessa arapuca, né? Na arapuca do, da curiosidade pela curiosidade, que fica muito claro que é a curiosidade pela curiosidade, porque ele não podia oferecer nada melhor ou diferente para essa senhora naquele momento, ela está desequilibrada. Quando uma pessoa está desequilibrada, Jesus já fala lá no Evangelho, né, gente? Jogar pérolas aos porcos. Quando a pessoa não está em condições de ouvir, de receber, a gente tem que ter a humildade, a caridade de respeitar o momento da pessoa. E muitas vezes a gente se torna intransigente, né? Fulano tem que ouvir, precisa. Gente, quem nunca? Fulano precisa ouvir umas verdades para cair em si. Deus, quando? Quem pode afirmar isso, né? Que as minhas verdades é o que vai acordar o outro. A gente não conhece a intimidade do outro. A gente não sabe das lutas dele, dos conflitos, das dores, né? Do afundamento dele nisso aqui. Então, se a gente não pode oferecer o que é bom, o que é de equilíbrio, e muitas vezes o equilíbrio se consiste em calar. Em calar. Porque que adianta eu saber falar um tanto, um monte de palavra, e aquilo ali não surtir efeito nenhum? Porque quando a pessoa está com a cabeça descalibrada, gente, é só palavras. Ela só escuta palavras. Porque vocês já viram, já aconteceu com vocês, de ir conversar com alguém que não está bem, que está nessa rotação, nessa aceleração. Quando você termina de falar com ela repete a história toda de novo. Você fala assim, a pessoa não ouviu nada que eu falei. Não ouviu nada. Não ouviu nada. Não precisava falar, né? Acolhe de outra forma. Obrigada, Elaine. Imagina.
Mas alguém quer falar aí, gente? Muito